Agora, realmente não é para qualquer um. Agora você vai contar um segredinho. Como é que era a mexida, que é uma das coisas que no Nacional a gente sofre muito, é o dia anterior ao torneio, a mexida do dart. Quem é que fazia? Era o nosso pássaro do Nordeste, o Firmino, que fazia a mexida direitinho. Como é que funcionava essa mexida do dart? Eu vou deixar Firmino responder. Vai lá, Firmino. Responde aí, Firmino. A mexida do dart, pensa numa polêmica. A mexida do dart, ela existe. E ao mesmo tempo que ela não existe, porque tá tudo lá naquele celular. Cada uma... Eu vou mostrar. Cada uma é uma. Se puxar ali desde 2019, da época que o Ricardo começou a puxar o dart no Nacional e que eu acompanho, até então, de lá para cá a gente vem nessa parceria, toda vez teve mudanças. Aqui, olha. Ó, e para não dizer... Aqui, ó. E para não dizer... Todas as puxadas. Que não teve mudança, que eu me lembro, e isso é uma coisa que eu acompanho junto com ele, que a gente, nos hotéis por aí, pelo meio do mundo, que eu me lembro de Nova Serrana, em 2021, ela mais ou menos deu uma continuidade, que é a puxada da Dona Fernanda. A puxada da Dona Fernanda. Em Nova Serrana, nós estávamos no pátio, nojentos como sempre, porque todo mundo fala que a gente é nojento, que separa de todo mundo, fica lá num canto. Aí a gente estava lá, só que era um lugar que a gente escolhia o dart tomar sol. Não era nojentice, era porque era um lugar que batia o sol de manhã antes de ele entrar na roda. E aí as pessoas achavam que a gente era nojento por isso, mas tudo bem. Vamos dar uma pausa aí, galera, que isso aí é importante. Antes dele entrar na roda, você dava um solzinho no dart? Quando tinha sol, ele tomava sol. Show. Aí, galera, ouve essa aí, hein? Isso é dica de campeão, hein? Pode ser em confidência também. Aí, a gente estava lá, e o Ricardo falou comigo: Firmino, como é que foi em 2020? Aí eu falei: olha, a gente estava lá naquele outro estacionamento, assim, assado. Espera aí que eu vou puxar. Aí ele puxou o telefone dele, tava lá o registro de como tinha sido. Ele falou: ah, foi a Fernanda que deu a dica. Vamos repetir. Vamos repetir. E o dart ganhou em Nova Serrana. Quando o ano anterior, isso aqui é uma coisa incrível. Quando o ano anterior tinha sido o ano da borboleta, que ele perdeu o campeonato lá. A borboleta ele não pontuou. A borboleta foi em Nova Serrana? Foi em Nova Serrana. Então ele não tinha... Eu achava que a borboleta foi no Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso do Sul ele ganhou. Ele ganhou em Chapadão. Chapadão do Sul. Registra aí que Dona Fernanda é a esposa então, do daí Ricardo pra cá, o Ricardo mais ou menos que repetiu a puxada do dart. Mas o dart eu chegava, às vezes, teve uma vez que foi Mato Grosso, né? Cuiabá, que eu cheguei no estacionamento, era um colégio católico, né? De freiras, enfim, um estacionamento gigantesco, aquela coisa toda. E nós paramos afastados, eu e Serginho. Fala comigo, Serginho. Aí nós paramos afastados e rodeou de gente querendo saber qual que era a puxada. Então, olha que coisa linda. Então, patrocínio doutora Ana Líbia, hein? Que isso nunca teve no Passa dos Quatro. Então, que moral, doutora. As pessoas achando que aquilo ali era uma receita. Só que o dart não tem receita. Ele tem um cara que eu, agora, fazendo aqui a minha parte pessoal, admiro como passarinheiro, porque convivi esses 3 anos e vi que ser campeão não é só o passarinho. Quem quiser ser campeão, não adianta tu comprar o passarinho e achar que tem que ter uma coisinha chamada... Ali eu fui ver que existe o braço de foca. E que eu não chego nem aos pés, eu me considero, estou falando da minha pessoa. O feeling, né? A sensibilidade de você observar um pássaro, pra mim, eu sou lixo. Ô, Ricardo,
Aproveitando esse gancho do que o Firmino falou, que eu acho que tem muito ensinamento aí para todo mundo que está assistindo a gente. Tem muita coisa legal aí. O Darth Vader evoluiu muito desde quando ele foi revelado pelo Paulão até hoje. E grande parte dessa evolução, pelo que eu entendo de bicudo, eu vou colocar minha opinião, nem vou fazer pergunta por enquanto, só vou colocar minha opinião. De tudo que eu entendo de bicudo, grande parte dessa evolução tem a ver com o entrosamento dono-passarinho. Você acha que eu tô certo ou que eu tô errado? Não, você está certo. O pássaro, ele interage com o proprietário, tá? Na época do Falcão, o Falcão interagia comigo. Tanto o Falcão quanto o Dart, eles moram no terceiro andar da minha casa, isolados. Com a fêmea, né? Quando eu subia, o Falcão já vinha pro fundo para pedir comida. Ele já vinha pro fundo me procurando para poder, pô, cadê a farinhada? Era assim. O Dart, a mesma coisa. Ele vê. Quando ele falou que a puxada do Dart é e não é que depende do dia, né, o Firmino? A gente bate o olho, eu bato o olho nele e falo, hoje ele não tá bem. Firmino, pega aí a composição da roda. Em Nova Serrana, ele ganhou do Imperador. Isso que ele está dizendo aqui, eu vou testemunhar. Ele ganhou do Imperador exatamente nessas palavras. Porque quem estava lá é testemunha do que eu vou dizer. Ele estava na marcação lá em 14º. Eu estava lá em frente ao telão, o Ricardo estava observando ele, e o Ricardo no fone aqui, nós dois falando, o Ricardo falou, Firmino, fica tranquilo, ele vai ganhar. Celinho, você é testemunha, você estava do meu lado. Você viu ele ganhar quando todo mundo já dizia que o Imperador tinha ganho. Então isso que ele está dizendo aí é a mais pura verdade. É porque a gente chega assim, olha só. Firmino, qual é a composição da roda? Fulano, fulano, fulano. Quem está do lado dele? Ciclano, ciclano. Ciclano briga, não briga? A gente procura saber. Ó, esse aqui briga, esse é briguento, esse não é. Com isso, eu sei a quantidade de fêmea que eu vou dar nele. É o dia anterior. Se a gente vai dar mais ou se vai dar menos. Então é a composição da roda. A gente bate o olho e vê, pô, hoje ele não tá, ó, hoje ele tá legal, hoje ele tá firme, hoje ele tá fibrado. Então a gente tira a fêmea dele ou a gente põe. Então, tudo é controlável. É a técnica, tá? Por isso que ele fala, não adianta você, você vai comprar um passarinho, vai pensar que você vai ser campeão. Muita gente não é e se decepciona, porque tem que ter o feeling do proprietário com o pássaro e você entender o que ele quer. Uma vez o doutor Ailton, grande doutor Ailton, mestre doutor Ailton, foi na minha casa e perguntou assim para mim, ele e o Sérgio Lima foram na minha casa, nós viemos aqui ver o que você faz, porque todo mundo está dizendo que você cria de uma forma diferente do que as pessoas fazem. Eu quero entender. Eu falei, fica à vontade. Chegando lá em cima, ele falou assim para mim, o que você faz? Doutor, eu dou o que eles querem. Como assim? Eu não faço o que eu quero. O senhor, por exemplo, doutor Ailton, o senhor fica horas sentado na frente tentando fazer a cruza que o senhor quer. Eu não faço isso. A fêmea é que pede o macho é que pede a fêmea. Eu faço o que eles querem, eu não faço o que eu quero. Então, a verdade é essa, eu faço o que o pássaro quer. Eu tento conversar, eu tento interagir com ele, Rafael. Eu tento entender o que ele quer, o que a fêmea quer. Muita gente peca nisso. A fêmea é 50% do pássaro, se não for mais. Galera, eu quero interromper o Ricardo, que é isso que ele está falando aqui. Inclusive para a galera que acompanha a gente na Bicudoteca, é muito importante. E por isso que eu digo, ele é um passarinheiro raiz. A gente é escravo do bicudo. A gente tem que fazer o bicudo, o que o bicudo quer. E na roda, ele deu uma aula aqui sobre olhar a necessidade do bicudo no dia anterior. Se vai ser menos fêmea, se vai ser mais fêmea. Uma coisa que eu aprendi com ele agora, olhar os adversários, para ver se o adversário é de briga, se o adversário é parado. E com isso ele muda a mexida de tempo de fêmea. Isso é uma aula que ele está dando. Ele diz o seguinte, o resultado, né, tá em não estressar, né? Quando a fêmea escolhe o macho no acasalamento,
É lógico que é muito mais confortável você fazer uma cruza em que o macho escolhe a fêmea e a fêmea escolhe o macho, do que você impor isso. E ser praticamente uma violência sexual, ser um estupro. Né? Então a gente está tendo uma aula com ele aqui. E a gente tira esse ensinamento, inclusive eu, né? De olhar os adversários, preste atenção nisso, galera. Olhar o adversário na véspera do torneio para interferir no comportamento do seu. Se você vai ter que ter um passarinho mais fibrado no dia ou menos fibrado. E aí ele faz essa adaptação com o tempo de fêmea, tá? A gente está tendo uma aula aqui com o Ricardo Dutra, galera. Fala, meu camarada. Não é falta de... Cadê? Já tá aí? Não é falta de educação roeu assim, não. Eu não tô mal educado, não, mas é uma delícia, cara. A melhor parte é o ossinho. Vou botar um limão aqui pra Quer você. ver, cara? Corta lá. A observação vai além. A posição da gaiola, se tem uma mais alta, outra mais baixa, tá? O bicudo que fica mais alto, ele tá levando vantagem. E muita coisa que a gente observa do dia anterior até a hora do torneio. E esse tempo, interrompendo você, que eu acho que isso é muito importante para a galera que acompanha a gente. Esse tempo, né, que você vem tendo jornada com o Dart, né? Você já está com o Dart desde 2019. Né? Dart 2018. Acho que é 18. Então você já fez a temporada 2019, fez a temporada 2020, fez a temporada 2021. São 3 temporadas. Não é pouco tempo. Esse tempo... ele vem aprimorando, ele vem crescendo. E você também, né? Porque com essa questão você vai aprendendo. Porque assim, uma hora que o bicudo está em disputa, você consegue ver um pouco mais do que ele está pedindo. Agora, conhecer o que ele está querendo, quando ele está lá no quarto do hotel, quando ele está dentro do carro, ou quando ele está em casa, isso é só com o tempo de relação. É só né? com o tempo de Não tem relação. jeito. Você quer ver uma coisa? O bicudo... Eu criei tudo quanto é tipo de pássaro. Tudo. Tizil, leiro, canário. Só que o bicudo é diferente. Ele interage com você. Ele interage. Ele mostra o que ele quer e fala. O bicudo fala. E você tem que ter a percepção de entender o que ele está pedindo. Então, gente, isso com o passar do tempo você vai criando, né, esse ambiente todo com o bicudo, essa interação com o bicudo, você vai criando com o passar dos anos. Você quer ver uma coisa? O Dart, ele é um pássaro, ele tem 7 anos agora, pelas contas que nós fizemos, que o Paulão pegou ele pardo, ele tem 7 anos. O Dart, esse ano é que vai ficar adulto. Esse ano ele está ficando adulto. Porque existe uma tabela. Existe a tabela. O homem tem 18, o pássaro tem 1. O homem tem 50, o pássaro tem 7, 8, 10. Pode não ser exatamente assim, mas existe uma tabela a ser seguida. É por isso que eu digo, eu não boto fêmea em passarinho antes dos 2 anos. Porque a gente tem que seguir o rito. Ele nasce, ele cresce, ele amadurece, ele envelhece e morre, igualzinho um ser humano. Então não adianta você pegar uma fêmea com 1 ano de idade, 1 ano e meio, e querer, como ele falou, cometer uma atrocidade. É atrocidade. Você forçar a barra, você forçar a natureza dela. De repente ela está pedindo até gala, mas você vai estourar ela todinha. Não adianta, é a mesma coisa você pegar uma menina de 12 anos e querer fazer a mesma coisa. Ou você pegar um garoto de 11 anos e levar para um prostíbulo. Tá errado, isso é errado, tá errado. Siga a lei da natureza. Siga o momento do pássaro. Entendeu? Então tem certas coisas que nós temos que entender. Será que o Dr. Selvagem me deu injeção também? Porra! Te aprontou? Porra, me aprontou, cara! Tem que entender que existe o mão de foca e existe o cara que se compromete com aquilo ali. Agora, para o cara deixar de ser mão de foca, é fácil. É só ele sentar em frente à gaiola, ele dar amor, dar carinho para a ave dele, ele cuidar. Não é deixar outra pessoa cuidar para ele, não. Ele todo dia ir lá, ele cuidar, ele interagir, ele chegar, ele conversar com a ave. Aqui no sítio eu converso com as minhas árvores.
Pô, isso é maluquice, é idiotice? Não, eu converso com as minhas árvores. Eu tenho uma jabuticabeira que tem 25 anos. Ela ficava lá na minha casa, na beira da minha piscina. E ela estava enraizando e quebrando a piscina. Até que falaram para mim assim, olha, condenaram a bichinha. Tem que arrancar ela tá feia, tem que arrancar, arranca, joga fora. Eu achei um absurdo eu pegar uma jabuticabeira de 22 anos na época e simplesmente matar, jogar fora. Eu falei, não vou fazer isso não. Peguei o banquinho, sentei do lado dela e comecei a conversar com ela. Chegou a arrepiar. Vou te levar para um lugar que você vai ser feliz. Eu vou contrariar todo mundo. Aluguei na época, há 3 anos atrás, um Munk. Paguei R$800 no Munk, paguei, mas não sei. Eu sei que no total eu paguei R$1.600. Transportei ela, vim aqui, eu plantei ali perto do pasto, ali eu plantei. Sempre quando eu vim aqui eu conversava com ela. E aí, bichinha, vão crescer, vão embora. Vai lá ver como é que tá a bichinha. É uma das árvores mais bonitas que eu tenho aqui no sítio. Então eu converso com elas, eu dou amor, eu dou carinho. Então para o cara deixar de ser mão de foca, ele tem que se dedicar à ave. Não é só ter o pássaro dentro de casa, botar numa gaiola preso, porque o bichinho já fica preso ali. Não é só prender não, você tem que cuidar, você tem que passear, você tem que dar banho de sol, você tem que realmente... O Álvaro, nós somos escravos deles. É Verdade. Esse é o termo. Mas a nossa paixão nos leva a isso. Leva a isso. É porque a gente escolheu isso. A galera que quer começar a criar, eu tenho falado isso pra muita gente. Você tem que primeiro botar a mão na consciência e entender que você está firmando um compromisso. Se você for ter o seu primeiro bicudo hoje, comprando seu primeiro filhote hoje, você está fazendo um compromisso de que você vai ser responsável por esse animal por pelo menos 20 anos. Se tudo correr bem, são 20 anos de relacionamento, não são 20 dias, não são 20 meses, são 20 anos no mínimo. Tem bicudo aí que morreu com 32 anos cantando em torneio. É o que eu te falo. Os meus lá em casa costumam durar de 25 a 30 anos. Para você ter uma ideia, Netinho já está com 20. Um garoto. 20 anos. Netinho com certeza vai 25, 30, ele vai chegar. Pelo tratamento que ele tem. É verdade. Isso é muito importante. Então, pessoal, fica essa dica aí. A evolução do passarinho no torneio, sempre, todo ano a gente tem uma revelação, todo ano a gente tem um fenômeno, todo ano a gente surge um passarinho novo, mas pode ter certeza que surgiu um passarinho hoje, já cantando 10 minutos, se esse passarinho chegar na mão de um dono, e nesse dono ficar 1, 2, 3 temporadas, a evolução vai ser enorme. Ou ele vai melhorar na regularidade, ou ele vai aumentar o volume de canto, ou ele vai cantar de uma maneira diferente, porque eles vão evoluindo à medida que a gente fica com eles. Não adianta você querer comprar o passarinho hoje, ficar o passarinho em 2 torneios, já mandar pra frente, pegar outro. Você vai até ter passarinho para cantar no torneio, mas campeão vai ser difícil. Isso é verdade. Vai ser difícil. Uma das coisas que eu quero dar o depoimento aqui com relação a esse papo que nós estamos tendo com o Ricardo Duque, papo fantástico, esse depoimento da jabuticabeira foi uma coisa muito legal. Eu sou fã de jabuticaba. Existem 2 tipos de passarinheiros: os amantes dos pássaros e os amantes de resultado. Normalmente aqueles que são amantes do resultado não têm êxito na criação de bicudo. Agora aqueles que amam o pássaro costumam ter resultado. O Bruno está aqui. Eu dei um bicudo para a filhinha dele, tem 1 ano, a Júlia, ela está aprendendo a falar. E ela bota o bicudo para tomar café em cima da mesa, o bicudo está em uma interação com ela, o bicudo canta. E ela chama o bicudo de uau-uau. Então onde ela ouve o bicudo cantar, ela fica uau, uau, uau. Ela quer estar com o bicudo e o bicudo tem uma paixão por ela. Então realmente o que o Ricardo tem falado sobre a interação desse pássaro é totalmente diferente. O bicudo é uma ave que ele busca essa interação com o dono. E o resultado está muito em relação a isso. É muito influenciado por isso. Se você consegue realmente conquistar a paixão do seu bicudo, você já está com meio caminho andado para ter êxito. Agora eu vou fazer outra pergunta para o Firmino. Firmino, como que é a tensão? Quero saber só, como que você sente o nervoso de um torneio que você viajou com o Dart sozinho? O Ricardo vai te encontrar depois. Eu nunca viajo sozinho. Não, mas... Viaja eu e Deus.
Então tá bom, mas sem a companhia do Ricardo, Matou a muito pau. bem acompanhado. Agora você falou muito bonito, mas eu quero saber o seguinte: como é que é o nervosismo quando o Ricardo vai de avião pro torneio depois e você vai sozinho com o Dart, e quando ele vai junto no carro pra viagem? Como que é? Conta-se qual é a Não, sua eu não experiência. vou ser hipócrita de dizer que é a mesma coisa. Ele comigo, no caso, ou eu sem ele estar junto. Óbvio que a presença dele me exime de responsabilidade, de certa forma. Né? Eu não sou... Mas, eu te garanto uma coisa. Não vai influenciar no meu modo de conduzir ele. Mas dá um frio na barriga? Como assim? Eu Será que ele vai cantar? Será que eu vou fazer a mexida certa? Não, Essa cantar é a eu sei pegada. que ele vai cantar. Não, eu só puxei ele uma vez sozinho. Foi em Cuiabá, porque coincidiu do leilão, o primeiro leilão que ele fez, e nós esquecemos do detalhe. Porque eu sugeri a ele fazer uma etapa lá, e aí no final, como é que faz? Ele falou, não, eu vou no dia, mas como é que eu não vou estar aqui? Se eu tenho que estar lá. E Cuiabá não é ali, né? É longe. Aí, então, foi a única vez que eu fui para um torneio com o Dart sem o Ricardo estar na presença. Mas, quanto ao carro, independente do Ricardo estar junto, o modo de eu conduzir, ele sabe o que eu estou dizendo aqui, é uma inconfidência que ele está fazendo entre nós. Mas, para mim, no meu interior, eu só vou parar no dia que o Dart for campeão. Porque eu achava o potencial dele tão grande, achava não, né? Eu acho. Que eu achava uma injustiça um passarinho daquele não ser campeão. O modo como ele... Eu sempre falei, Ricardo, ó, esquece esse negócio de... É óbvio que ele me paga, é óbvio que eu estou trabalhando, essas coisas que são redundância. Mas eu tinha isso comigo. Você é fã do passarinho? Eu sou fã do passarinho. Isso aí, pô. Eu fiquei É fã do passarinho, eu pô. fiquei fã desse passarinho também. Eu acho que eu não falei no canal isso ainda, mas eu fiquei fã no dia... eu acho que foi essa temporada. Eu gostava do passarinho, via o passarinho, respeitava o passarinho, mas virei fã, né, de carteirinha do Darth Vader numa etapa do Nacional esse ano. Uma etapa em que o Dart, na hora da marcação, foi para aquele poleirinho Canta Pra Mim, um poleiro de coleiro, né, que não é normal no bicudo. E a hora que falou valendo, ele olhou no olho da marcadora e começou a cantar. E parou de olhar para ela e parou de cantar só quando acabou a marcação. Eu falei, não é possível que o bicho é adestrado. Será que na hora eu espirrei alguma coisa nele? Caralho, porque o passarinho tá de um jeito, que é porque ele vai lá... ele cantava assim, eu falei assim, o que é isso? Aí depois daquele dia, eu fiquei pensando naquilo e falei assim, não é possível, esse passarinho é profissional, ele sabe o que está acontecendo. Porque eu comprei uns 10 modelos...